Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 1.80 do livro Young and Friedman, 14ª edição. Eu mudei um pouquinho o enunciado, né, para não ficar exatamente igual, beleza? E o seguinte, tentem resolver antes de assistir, tá? Leiam a descrição do vídeo também, beleza? Então vamos lá, né? Ó, considere um cubo posicionado em um sistema de coordenadas cartesiano x, y, z, então esses eixos aqui, né? Um de seus vértices está na origem, ponto P, e as três arestas que partem desse vértice estão alinhadas com os eixos x, y e z. Então aqui, né, uma aresta, a segunda aresta e a terceira aresta, certo? Utilize vetores para determinar os seguintes ângulos. Letra A. O ângulo entre a aresta ao longo do eixo Z e a diagonal do cubo que vai da origem até o vértice oposto. Então, o ângulo entre a aresta ao longo do eixo Z, então, qual que seria essa, né? Ao longo do eixo Z seria essa aresta aqui, né? Certo? Vou chamar de vetor A, beleza? E aí, vamos lá, né? E a diagonal do cubo que vai da origem até o vértice oposto. Então, a diagonal do cubo, né, que vai da origem, então do ponto P, até o vértice oposto. O vértice oposto seria esse daqui, né, ó. Essa diagonal que ele quer aqui, ó. Então, essa diagonal. Isso é um cubo, né? Então é uma visão em 3 dimensões aí, fica um pouco difícil de visualizar aqui. Mas ele quer esse ângulo aqui, então, ó, tá? Ele quer o ângulo entre esses dois vetores aqui, né? Entre essas duas setas, beleza? Isso na letra A, né? Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso daí. Eu consigo observar aqui, ó, que o vetor A, ele é a semi-reta, né? Semi-reta PQ. Então, eu consigo observar isso, certo? E aí eu adianto para vocês, né, que uma reta aí, né, quem já fez álgebra linear aí e um vetor, a gente poderia colocar sendo dessa forma aqui, ó, como Q é o vetor final, o ponto final, menos o ponto inicial, certo? Então, o vetor A é Q menos P, certo? Então, o vetor A, qual que seria o ponto Q, né? O ponto Q, ele é um ponto, esse ponto aqui, ó, de coordenadas, né? Que a gente precisa determinar também quanto que vale cada lado aqui, né? Do cubo. Então, vou falar que cada aresta vale A, tá? Então, como é um cubo, né? Todas têm que ser igual. Eu coloquei A porque para ser genérico, né? Então, é o seguinte, ó. Esse ponto Q, ele é um ponto que tem coordenada x 0, né, ó? Porque ele está em cima do eixo Z, então ele não tem nenhuma coordenada x. Então, 0. A mesma coisa para a coordenada y, né? É 0 também. Então, 0. Mas a coordenada z, se você observar aqui, ó, ela tem altura a, né? Tem altura a. Então, para z é a. E o ponto P, ele está na origem. Então, é 0, 0, 0, certo? E aí a gente acha que o vetor A, então, é um vetor que tem 0 menos 0, 0 menos 0 e A menos 0. Então, é um vetor com essas coordenadas, tá? E o vetor B, né, que eu esqueci de escrever aqui, ele é um vetor que parte do ponto
P para o ponto S. Então, ele é um vetor que é a semi-reta PS, né? E essa semi-reta a gente pode escrever como sendo S menos P. Aí, então, quais são as coordenadas de S, né? Vamos lá. O ponto S, ó, note que em Z é A, né? Tem a altura A aqui, ó. Mas em X e em Y também tem o valor A, ó. Tá vendo? Então, esse ponto, ele é A, né? A. E o ponto P continua sendo 0, 0, 0. E isso aí você vai ver que vai dar o vetor, né? A. Então, a gente achou aí dois vetores totalmente genéricos, ou seja, para qualquer que seja o tamanho desse cubo. Se eu tivesse colocado com tamanho 1, ia ser para um cubo particular, certo? Então, com esses vetores A e B, eu posso conseguir encontrar esse ângulo θ, né? Entre esses dois vetores, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso usar aquela relação do produto escalar, né? A escalar B, módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Então, eu posso fazer isso daqui. E aí, o produto escalar de A por B vai ser, então, 0, 0, A, né? Escalar A. E o módulo do vetor A gente precisa calcular, né? Então, vamos calcular o módulo do vetor A aqui, ó. Observa, né, que as duas primeiras componentes são 0, então vai ser dessa forma. E a terceira componente é A. Então, a gente tem, né, raiz quadrada de A ao quadrado, e isso é igual a A. Então, o módulo de A é o próprio A, certo? Azinho. E o módulo de B? Tô fazendo essas coisas rapidinho, gente, porque a gente já fez bastante exercícios desse tipo, né? Então, pra gente não ficar demorando muito, beleza? Ó, cada componente do vetor B é A. Então, vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, né? E isso dá o quê? Raiz de 3A ao quadrado, né? Então, ó, observe que o 3 não vai sair da raiz, né? Porque ele é um número... A raiz dele vai dar 1,73 e mais um monte de número quebrado, então não vale a pena. Então, a gente tem simplesmente raiz de 3A, beleza? Então, aqui, o módulo de B, raiz de 3A. E aí, cosseno de θ, beleza? Então, agora vamos resolver esse produto escalar aqui, né? A gente sabe que se eu multiplicar x com y e z vai dar zero, né? Só as componentes x com x, y com y e z com z que dá diferente de zero. Às vezes, né? Porque nesse caso aqui a gente vai ter 0 vezes a vai dar zero, 0 vezes a vai dar zero, e só a com a que não vai dar zero, né? Então a gente vai ter aqui 0 vezes 0, mais 0 vezes... Não, 0 vezes a, né? Mais 0 vezes a, mais a vezes a, certo? Esse é o produto escalar. Então, a... Aí esse a aqui, ó, ele pode ficar a ao quadrado, né? Porque a vezes a dá a ao quadrado. Cosseno de θ, beleza? E aí, né, esses dois aqui vão dar zero, né? 0 e 0.
E aí a gente tem aqui a ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado cosseno de θ. Observe, né, que dá para dividir os dois lados por a ao quadrado. Então a gente tem que cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 3. Beleza? Então o número sumiu, certo? O número não, né? A letra sumiu. Ou seja, não vai depender do tamanho do cubo. Então, para qualquer cubo, a gente vai achar esse mesmo resultado. E aí, o seguinte, eu posso racionalizar isso daqui, né? Se eu quiser, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. E eu vou obter raiz de 3 sobre 3. Mas o que a gente quer é o ângulo, né? E o ângulo vai ser o quê? O arco cujo cosseno é raiz de 3 sobre 3. E aí a gente precisa da calculadora, né? Então, a gente encontra aí um ângulo de 54,7 graus. Então, para qualquer cubo, o ângulo θ aqui, entre essas duas arestas aqui, né? Na verdade, essa aresta e essa diagonal, vai ser 54,7 graus. Beleza. Então, isso foi a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, eu vou copiar isso daqui. E aí a mesma ideia de novo. A única diferença é que temos que identificar aqui, né, quem são as arestas. Então eu vou apagar aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá, né? Então aqui, ó, o ângulo entre a diagonal de uma das faces do cubo, que vai da origem até um vértice em uma face. Então, olha, tem que ser uma diagonal, então tem que ser diagonal assim, 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 ou assim, ou assim. Só que ele falou aqui, ó, a face do cubo que vai da origem até um vértice de uma das faces. Então, ó, poderia ser essa daqui, né? Partiu da origem, poderia ser essa, poderia ser essa. Então, eu acho melhor, né, ser essa daqui, ó, tá? Que já tem o ponto P, tem o ponto R, tá? Então, vai ser essa daí. Beleza. E a outra e a diagonal do cubo que vai da origem até o vértice oposto. Então, é esse mesmo vetor B aqui, né, ó. Aí, ó, como a gente está fazendo o desenho aqui em um desenho de 3 dimensões em 2 dimensões, não vai ficar legal, né? Vai ficar um negócio assim, tá? Vai ficar um em cima do outro ali, fica meio difícil de ver. Mas, infelizmente, né? Tem que ser assim, não tem outro jeito. Então, ele quer o ângulo entre esses dois vetores aqui, né? Eu vou chamar esse vetor aqui, que eu ainda não sei, né? De L, tá? Não importa o nome, tá? Poderia ser C, poderia ser qualquer outra coisa. Mas esse ângulo aqui, então, entre esses dois, que não dá para desenhar aqui, né? Eu vou chamar de beta, tá? Alfa, tanto faz, beleza? Vou chamar de beta. E aí, quer saber o ângulo entre esses dois vetores aí? Novamente, eu preciso fazer a mesma coisa. O vetor B, né, que vai de P até S, a gente já fez, né? A gente já calculou ele aqui, ó. Então, eu vou só reutilizar ele, né? Não precisa calcular ele de novo. Então, vamos colocar o vetor B aqui. E o módulo de B, a gente já calculou
também, né? Vou colocar ele aqui. Pronto. Então agora a gente precisa do vetor L. E o vetor L, ele vai de P até R, né? Então a gente precisa desses dois pontos. O ponto R, né? Menos o ponto P. O ponto R, quais são as coordenadas dele? Vamos lá, né? Ó, em X, quando a gente decompõe aqui, ó, por exemplo, a projeção desse ponto no eixo X, ó, ele acaba caindo no ponto P, tá vendo? O ponto S não, ó, quando a gente decompõe ele para o plano e vem para cá, ele cai em A. Mas aqui nesse ponto R, quando a gente faz, ó, a gente cai exatamente em cima do ponto P, que é na origem, né? Então a coordenada X dele é 0. A coordenada Y, quando a gente decompõe, a gente cai aqui no A, ó. Tá vendo? Então a coordenada Y dele é A. E a coordenada Z, quando a gente decompõe, a gente cai em A também, ó. Certo? Então, A. Já o ponto P, né, como ele está na origem, é 0, 0, 0. E aí o vetor L, então, vai ser 0 menos 0 é 0, A menos 0 é A, e A menos 0 é A. Então, esse aí é o vetor L. Vamos aproveitar e calcular o módulo desse vetor. Então, o módulo do vetor L, a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das componentes. Então, é 0 ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Observa que isso vai dar a raiz de 2A ao quadrado. Como a raiz de 2 não é exata, né, então a gente tira só o A da raiz. Então, vai ficar a raiz de 2 vezes A. Beleza. Então, esse aí é o módulo. E aí, o que a gente precisa, né, calcular é B escalar L, e isso é módulo de B, módulo de L, cosseno do ângulo entre eles, que é o beta. Então, vamos lá, né? Note, né, esse ângulo entre essas duas retas aqui, né, esses dois vetores, ó. Esse vetor e esse outro vetor. Mas não dá para ver porque está muito próximo ali, né, no desenho. Mas tem um ângulo ali entre eles, tá? Então, seguinte. O produto escalar vai ser A escalar 0 A. O módulo de B é raiz de 3A e o módulo de L é raiz de 2A. Então vai ser raiz de 3A, raiz de 2A, cosseno de beta. Então aqui vai dar A vezes 0 mais A vezes A mais A vezes A. E aqui vai dar raiz de 6, né? A ao quadrado, cosseno de beta. Aqui vai dar 0, aqui vai dar A ao quadrado, então vai ser 2A ao quadrado. Raiz de 6, A ao quadrado, cosseno de beta. E aí note que A ao quadrado com A ao quadrado cancela. E aí a gente vai ter que cosseno de beta, então, é igual a 2 sobre raiz de 6. A gente pode racionalizar também, né? E aí, vamos ficar então com 2 raiz de 6 sobre 6, né? Aí esse 2 sobre 6 dá para simplificar, então fica com raiz de 6 sobre 3. Ou seja, o beta, que é o que a gente quer,
é arco cosseno de raiz de 6 sobre 3, beleza? E aí, né, a gente precisa ir para a calculadora. Já volto com o resultado. O valor encontrado foi de 35,3 graus. Então, esse é o ângulo entre essas duas setas, tá? Eu poderia ter feito diferente, né? Eu quis usar os pontos que já estavam ali, mas eu poderia ter usado, por exemplo, essa reta aqui, ó, também valeria, tá? Aí dá para ver o ângulo melhor, né? Esse ângulo aqui, ó, tá? Que ele vai ser o mesmo ângulo beta, tá? Beleza? Essa verificação aí pode ser feita rapidamente, né? Se você observar que esse ponto aqui, ó, ele vai ter coordenadas A e 0, né? E aí, quando você fizer o produto escalar disso com A e A, você vai obter exatamente, né, a mesma coisa que 2A ao quadrado, ou seja, esse mesmo resultado que a gente obteve aqui. E o módulo desse vetor aqui também vai ser raiz de 2A, e o módulo desse vai ser raiz de 3A. E aí, quando você, né, substituir lá na equação, você vai ter exatamente isso daqui, né? Aí aqui o cosseno de, sei lá, gama ou beta mesmo, né? Pode ser beta. E aí você vê, né, que esse A ao quadrado corta com esse A, né? Aí aqui vai dar raiz de 6. E aí você vai encontrar a mesma coisa. Cosseno de beta igual a 2 sobre raiz de 6. Do mesmo jeito, né? E aí você pode racionalizar e tal, e você vai achar exatamente o mesmo valor. Talvez, né, para a questão aqui de desenho, né, ficasse melhor mesmo ter usado essa reta aqui. Então, vocês podem, né, tentar fazer isso daí mais caprichadamente, como eu fiz aqui para cima, né? Mas a ideia é exatamente a mesma, beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí, né, o que a gente fez. A gente calculou os ângulos, né, entre esses vetores aqui, e a gente teve que achar os vetores para isso, tá? Então, espero que tenha ficado claro, né, que vocês tenham entendido, tenham gostado e que principalmente, né, tenham conseguido resolver antes de assistir o vídeo, né? Então, beleza, valeu e até a próxima.